Olá, gente boa! Vivemos horas importantes da nossa história. Durante muito tempo, excessivo tempo, a opinião pública brasileira foi comandada pelos formadores de opinião. Eram senhores da notícia, e mais grave do que isso, mais importante do que isso, eram os donos da análise dos fatos, do modo como deveríamos compreender os acontecimentos. Paraíso, paraíso na Terra para os formadores de opinião. Eles podiam tudo. Eles dirigiam o pensamento da sociedade. Mexiam nos valores da sociedade, abalavam os fundamentos da civilização, faziam o que quisessem. Eram os senhores da opinião. As redes sociais vieram alterar esta realidade, vieram democratizar esta relação. E aquilo que deveria ser saudado como um processo de democratização da formação de opinião, da expressão da opinião, passou a ser mal visto e maltratado, simplesmente porque abriu um espaço extraordinário para a divergência. Tem muita gente que perdeu prestígio. Deveria ser saudado também como o surgimento de uma vida inteligente na política nacional. Por sinal, inteligências brilhantes, que não tinham espaço algum nos grandes veículos, exatamente por serem opiniões divergentes. E quando esses comunicadores cresceram, aumentaram seu público, ganharam espaço, passaram a ser efetivamente influentes, nós passamos a ver a influência política de um órgão como o Supremo Tribunal Federal, que passou a fazer política. Apitava a política e jogava na política. E fazia política. E está fazendo isso. E passou a intervir nas opiniões, policiar as opiniões divergentes em relação à verdade que eles passaram a estatizar. E vejo, uma coisa é o Supremo Tribunal Federal ter uma convicção hoje, convicção de uma Suprema Corte, e mudar de convicção por conveniência política. E agora comparem esta conduta, uma conduta assim, com a opinião divergente, a mera opinião divergente em relação à verdade estatizada pelo Supremo Tribunal Federal. É isso que está acontecendo no Brasil. O ministro Luiz Fux, revoltado com os acontecimentos, reforçando a ação destemperada de alguns de seus colegas, cria um programa de combate à desinformação por iniciativa própria, sem ser suscitado isso por ninguém da sociedade, por iniciativa própria, para combater a desinformação, para combater a conduta certamente perigosa daqueles que divergem das opiniões, das orientações e dos pontos de vista e das convicções do Supremo Tribunal Federal. E esse programa prevê, inclusive, a formação de quadros, de pessoal especializado em, o nome disso é censura, aqueles que vão repor a verdade. E seus pares, muitos deles, não raro, acusam liberais, conservadores, a direita, centro-direita, de propagarem o ódio no país. Como se eles, que vieram de onde vieram, todos de esquerda, indicados por presidentes de esquerda, não se lembrassem do passado bem recente do país, quando a esquerda assassinou reputações, sempre tentando derrubar, como agora, quem se antepusesse ao seu projeto de poder. Faziam isso muito carinhosamente. Agiu contra o direito de propriedade, contra o agronegócio, apoiou quem fosse contra a agricultura empresarial. Invadiram propriedades, criou o MST para isso, apoiou o MTST, invadiram propriedades rurais e urbanas, dando suporte às pretensões imobiliárias também dos quilombolas.
e ao avanço das reservas indígenas nas áreas de lavoura. A esquerda criou o Foro de São Paulo, mas se esquecem disso, criou o Foro de São Paulo, sempre muito gentil, e financiou a fundo perdido, com dinheiro nosso, porque bondosos são, com dinheiro do povo brasileiro, ditaduras de esquerda na América Ibérica, mas tudo com muito carinho. Despendeu mais recursos no porto cubano de Mariel do que nos nossos próprios portos. Aproximou o Brasil das piores figuras da política internacional. Afastou-se das democracias respeitáveis, acolheu e deu refúgio a terroristas, capturou e entregou a Fidel Castro os boxeadores cubanos do PAN de 2007, foragidos no Brasil. Tentou implantar o marco regulatório da imprensa, defendeu o desarmamento dos cidadãos, expressou fobia aos órgãos e agentes de segurança, empenhou-se em inibir a ação armada desses agentes, apoiou e apoia políticas de desencarceramento. Dane-se a sociedade. Defendeu e defende a impunidade dos corruptos, mas até de lei que não existe, cobra rigor contra os seus adversários, mas tudo de modo muito gentil. Infiltrou-se nos meios educacionais e culturais, onde promove o constrangimento da divergência, segrega autores, professores, alunos. Usou e usa a autonomia da universidade para transformar essas autarquias em casamatas destinadas à sua atividade político-ideológica. Combateu os valores da sociedade da família, a civilização ocidental, os símbolos religiosos em locais públicos, apoia a legalização do aborto. Criou e financiou uma série de ONGs para custeio de ações ditas identitárias em defesa de um pluralismo e de um multiculturalismo excludentes. Ocultou de suas tribunas, de seus púlpitos, das salas de aula, as razões do amor à pátria, suas cores e seus símbolos. Mas tudo sempre com muito carinho. E a direita é que é odienta. Para esses senhores, o problema é a direita, é o centro-direita, são conservadores e os liberais, que hoje têm um espaço de comunicação que está sendo tomado e silenciado, na mão grande, por ações autoritárias, tirânicas, da Suprema Corte Brasileira. Digo isso com constrangimento e com dor. E é por isso que vou à rua, no dia 7 de setembro, como minúscula figura, como minúsculo sujeito da história, junto com uma grande multidão dos brasileiros, defendendo nossos princípios, nossos valores e virtudes que tenho certeza a maior parte deles sequer saberia alinhar, listar, descrever. Que Deus ajude o nosso país e por tudo isso vamos juntos, no dia 7 de setembro, manifestar a nossa contrariedade com os rumos que estão sendo dados neste momento para a liberdade da sociedade brasileira. Nunca vivemos, depois de 1822, um 7 de setembro tão importante. Vamos nessa. Meu nome é Percival Pugina, quero o meu país de volta, não largo a ponta da corda. Podem puxar. Estamos resistindo. Nós somos a resistência. Pense nisso.